Esse é um tapete básico, colorido, fechadinho, que as minhas clientes amam. Olha que lindo o resultado, várias cores. E eu vou ensinar o passo a passo agora. Para começar o tapete, eu fiz um cordão com 61 correntinhas, porque eu vou fazer com uma largura de 42 centímetros, que foi o que a cliente me pediu. Aí você vai fazer a quantidade de correntinhas suficiente para a largura que você quiser no tapete. O importante é que seja número ímpar. Sempre número ímpar para poder dar certo o ponto fantasia. 61 correntinhas no cordão. E aí eu já vou começar uma carreira de ponto baixo, pegando aqui pela laçadinha de trás, tá? Então, não vou pegar aqui pela frente, vou virar a correntinha, pegar essa laçadinha aqui de trás e não vou fazer correntinha para subir, tá? Não faço correntinha para subir, eu apenas viro um pouquinho e já começo aqui na primeira correntinha, eu já faço o primeiro ponto baixo. Serão 61, pronto. 1, 2 e assim vai. Até que eu tenha todas as correntinhas preenchidas com um ponto baixo, pegando aqui nessa laçadinha lá de trás, ó, a gente dá uma viradinha e pega aqui, e um total de 61 pontos baixos, tá bom? Tô terminando a carreira, os últimos pontinhos. Eu fiz uma correntinha não muito apertada, uma correntinha com os pontos um pouco soltinhos. Fiz esses pontos baixos pegando pela laçadinha de trás e olha o resultado. Uma primeira carreira com flexibilidade, o que é importantíssimo para que não fique aquele tapete em que a primeira carreira fica travada, sabe, repuxando e fica um pouquinho menor que as outras, depois dá trabalho para fazer o acabamento, né? Aí eu viro a peça para continuar o outro lado. Não vou fazer correntinha de subida, nenhuma carreira eu vou fazer correntinha de subida, eu apenas ergo um pouquinho a laçada, deixo ela aqui bem frouxinha, tá? Não é laçada muito alta, apenas o suficiente para que a agulha deslize. Aqui eu já faço o primeiro ponto baixo da carreira. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo pegando a laçadinha de trás. No próximo, um ponto baixo tradicional, pegando as duas laçadas. O próximo, um ponto baixo pegando a laçadinha de trás. É assim que eu vou seguir a carreira toda. Um ponto baixo tradicional, pegando nas duas laçadinhas, e o ponto seguinte, pega só a laçadinha de trás. Aqui eu pego as duas laçadas, aqui eu pego só uma. E sempre a laçadinha de trás. Bom, aí eu vou fazer a carreira todinha assim, com esses pontos baixos alternados. E em seguida eu já mostro a sequência do ponto fantasia. Tô chegando no finalzinho da carreira. Veja bem, aqui eu vou fazer um ponto baixo pegando pela laçadinha lá de trás. E aí, o último ponto baixo, que a gente pega as duas laçadinhas. Então, veja que eu comecei com um ponto baixo pegando as duas laçadinhas e terminei também a carreira com um ponto baixo pegando as duas laçadinhas. Fazendo com a quantidade ímpar, as carreiras começam e terminam direitinho, como devem ser. Então, eu comecei com um ponto baixo pegando as duas laçadinhas, fui alternando um ponto com as duas laçadas, um ponto com a laçadinha de trás e terminei com o ponto baixo pegando as duas laçadinhas. Vou virar a peça, tá? Sem fazer correntinha de subida,
vou fazer um ponto baixo já no primeiro ponto. E agora, a sequência desse ponto é o seguinte: eu vou fazer agora mais um ponto pegando as duas laçadas. Então, uma carreira eu faço um ponto pegando as duas laçadas, na outra carreira eu faço dois. E a partir daí, eu vou repetir a mesma coisa da carreira anterior. O terceiro ponto eu vou fazer pegando pela laçadinha de trás. O quarto ponto eu vou pegar duas laçadas. Depois eu pego uma laçadinha só lá atrás. Depois duas. E assim eu vou fazendo os pontos alternados, igual eu fiz na carreira anterior. Qual a diferença? A diferença é que aqui eu fiz dois pontos seguidos aqui, pegando as duas laçadinhas, dois pontos baixos tradicionais, para depois começar a fazer essa alternância entre o ponto tradicional e o ponto em relevo, que é esse que a gente pega a laçadinha lá de trás. E aí eu vou seguir até o final da carreira, alternando os pontos. Ele já começa a formar, né, um desenhinho, olha. Já começa a fazer mostrar a beleza do ponto, né? Um ponto bem bonito. Vou continuar aqui, depois eu mostro a sequência. Vou terminar a carreira e já explico. Tô encerrando a carreira de número 3, então vou fazer um ponto aqui pegando as duas laçadas. Vou fazer um ponto em seguida pegando a laçadinha lá de trás, e aí sobram dois pontos. Então eu faço um ponto pegando duas laçadas e, como eu disse, sempre vai terminar a carreira com o ponto e pegando em duas laçadas. Então aqui eu vou fazer duas vezes seguidas o ponto pegando em duas laçadas, da mesma maneira que eu fiz aqui no início. Aqui também eu fiz dois seguidos pegando duas laçadinhas. Aí eu viro a peça e deste lado, se aqui eu fiz dois pontos seguidos pegando duas laçadas, agora eu vou fazer apenas um ponto pegando duas laçadas e em seguida já começo a pegar a laçadinha pelo lado de trás. Então a carreira número 4, alternando os pontos, um ponto pegando por duas laçadinhas e um pegando a laçadinha de trás. Nesse caso aqui não tem sequência de pontos iguais. Então é assim que eu vou trabalhar todas as carreiras. Aí eu vou dar uma dica para você não se perder na hora que você estiver fazendo, para você sempre saber se vai começar com duas carreiras ou com uma só. Eu coloco um marcador, vou mostrar. Esse lado em que eu não faço repetidos pontos, os dois primeiros pontos, ele já vai alternando desde o primeiro, esse vai ser o lado direito. Então eu deixo um marcadorzinho aqui, ó, marcando esse lado. O marcadorzinho vai ficar nessa direção. Então eu sei que toda vez que eu tiver com esse marcador aqui de frente para mim, eu estarei fazendo uma carreira do direito do trabalho. Então eu sei que eu vou fazer um ponto pegando duas laçadas e já começo a alternar. Quando eu estiver com o trabalho do outro lado, eu sei que eu vou estar do avesso, aí eu sei que eu vou fazer dois pontos seguidos pegando as duas alcinhas, tá? Então é fácil da gente identificar. Vou terminar essa carreira para poder mostrar novamente. Agora já com o marcador, vou mostrar como a gente faz a sequência, só para não ficar nenhuma dúvida. Tô chegando no finalzinho da carreira, então acabei de fazer o ponto tradicional, né? Pegando as duas laçadas, faço um ponto pegando a laçadinha lá de trás, um ponto pegando as duas laçadas, um ponto pegando a laçadinha lá de trás, mais um pegando as duas laçadas, um ponto pegando a laçadinha lá de trás e cheguei no último, que é o ponto pegando as duas laçadas. Ele sempre vai terminar
com um pontinho assim, pegando duas laçadas, e aqui não tem repetição. E olha o marcadorzinho aqui, mostrando que esse é o lado direito e o lado direito não repete. Olha como vai ficando perfeita aqui a lateral. Ela não fica com desencontro, aqueles pontos, uma carreira maior que a outra, ela fica perfeitinha, dá até para deixar o tapete assim, ele nem precisaria de acabamento. Eu vou fazer porque eu tenho o hábito, eu gosto mesmo de fazer, mas quando você faz a carreira sem subir aquela correntinha, sabe aquela correntinha da subida, o acabamento fica assim. Eu vou mostrar aqui uma peça já adiantada. Olha, essa peça já tá bem adiantada. E perceba, a lateral fica assim, olha, perfeitinha. Fazendo sem subir sem subir correntinha, tá? Eu prefiro sempre fazer o ponto baixo sem fazer aquela correntinha para mais, aquela correntinha para virar, correntinha para subir, eu prefiro não fazer. Ele fica assim, ó, muito bom, né? O tapete já poderia ficar assim mesmo. Bom, agora eu vou mostrar a mudança de cor, tá? Como é que a gente faz para mudar de cor? Veja que eu estou trabalhando aqui com várias cores nesse tapete, olha. Eu vou fazer agora aqui a mudança de cor. O lado certo para fazer a mudança de cor é o lado direito. Essa carreira aqui eu terminei o lado avesso. Eu fiz inclusive, olha, os 2 pontos seguidos aqui pegando duas laçadas. Já cortei o fio. Vou virar a peça e trocar a cor, começando uma nova carreira com outra cor do lado direito. E aí eu faço assim, dou uma laçadinha aqui, aquele famoso nozinho tradicional, e deixo ele bem frouxo, porque depois eu vou desmanchar ele. Então não aperta não, deixa ele assim frouxinho, isso é só para poder iniciar. Aí eu venho aqui e faço o ponto baixo pegando as duas laçadas, deixo o nozinho lá, depois a gente cuida dele. Essas pontas aqui a gente vai arrematar. Venho no ponto seguinte e faço um ponto pegando pela laçada de trás. No próximo, um ponto baixo tradicional pegando as duas laçadas. E é aí que tá o porquê que a mudança de cor tem que ser feita assim, do lado direito. Porque para ficar esse biquinho, olha só, esse biquinho fica sempre no mesmo sentido, sempre pro lado direito. Se eu não prestar atenção e eu mudar em qualquer carreira, essa transição de cor vai ficar esses pontinhos, ora para um lado, ora para o outro. E eu quero que eles fiquem todos para o mesmo lado, todos para um lado só. Então, por isso que eu determinei que o lado aonde eu começo a fazer o ponto e não estou repetindo o ponto pegando as duas laçadas, onde eu já começo alternando, eu determinei que esse lado seria sempre o meu lado direito, porque assim eu mudo a cor sempre com ele, então toda transição de cor vai ficar assim, com esse biquinho. Porque se eu fizer diferente, algumas mudanças de cor vão ficar assim e outras vão ficar assim, ó, reto, sem essa transição, tá vendo? E eu gosto mais quando fica assim, então eu quero assim essa mudancinha sempre para o mesmo lado. Então atente-se a isso. Além de contar as carreiras, além de medir, porque aqui eu tô fazendo cada faixa dessa com 20 centímetros, porque essa é a medida do meu tapete, são 6 faixas de 20 centímetros. Além disso, se atentar para que a mudança de cor seja feita sempre no mesmo sentido. Isso faz com que o tapete fique mais bonito, tá? Agora eu vou continuar aqui fazendo essa carreira. Já já eu mostro a sequência. E estou chegando ao final da carreira, um ponto pegando lá pela laçadinha de trás e o último ponto pegando as duas laçadas. Bom, agora, quando a gente muda de cor, aí já não se torna mais necessário o marcador, porque esse lado
passa a ser o lado direito, onde você fez essa mudança, onde ficam esses biquinhos, ela faz, né, um zigue-zague aqui. O outro lado não tem isso, ó. Então, esse lado eu já sei que vai ser o lado avesso do tapete. Então, eu viro a peça, lado avesso é o lado que a gente repete. Faz 2 vezes seguidas o ponto pegando as 2 laçadas. Então, sobe um pouquinho a laçada, insere a agulha, faz um ponto baixo. No ponto seguinte, mais um ponto baixo. E aí, então, começa a alternar, ou seja, o terceiro ponto já é um ponto baixo, pegando lá pela laçada de trás. E agora, eu vou alternando até o final da carreira. Mais um finalzinho de carreira chegando, acabo de fazer um ponto pegando as 2 laçadas, faço um ponto pegando pela laçadinha lá de trás, um ponto pegando aqui na frente 2 laçadas, mais um pegando na laçadinha lá de trás, mais um pegando 2 laçadas e o último, sempre o último pegando 2 laçadas. E aqui eu estou repetindo, né? 2 pontos seguidos pegando pelas 2 laçadas, porque aqui é o avesso, onde fica essa mudança de cor assim, ó. Digamos assim, sem aquele zigue-zague bonitinho que fica do outro lado, ó. Esse é o lado direito. Olha a mudança de cor aqui, né? Bem destacada por um zigue-zague. Aqui é o lado direito. Já começo no primeiro ponto, desde o primeiro ponto alternando, então eu faço um ponto baixo pegando as 2 laçadas, o seguinte já é pegando uma laçada só, a laçadinha lá de trás, e assim eu vou trabalhar a carreira toda, alternando os pontos. Cada faixa de cor do meu tapete tem 20 centímetros. Cada uma. E eu contei, eu vou tentar mostrar que a cada 2 carreiras ele forma uma linha. Tá vendo os quadradinhos? Ele forma quadradinhos na horizontal e na vertical, né? A cada quadradinho desse aqui, ó, são 2 carreiras, mas eu contei os quadradinhos, então eu contei 16 faixinhas dessa, ou seja, deve ser 34 carreiras. Provavelmente 34 carreiras. Mas eu contei as faixinhas, olha. Então, olha, a faixinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, aí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Tá vendo? Dá pra contar essas faixinhas. Então, cada um desses, ó, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, que já é a que muda. Então, eu fiz 16 faixinhas dessa em cada cor, elas estão com 20 centímetros cada uma. O tapete foi solicitado pela cliente um tapete de 1,20 m, como são 6 faixas de cor, 20 centímetros em cada uma. Essa aqui é a última faixinha. Eu estou repetindo, eu vou tentar. Deixa eu ver se eu pego o tapete todo aqui na filmagem. Tô conseguindo, ó. Eu tô repetindo a cor violeta e a cor rosa nas pontas. Então, ficou o violeta, rosa, depois eu vim com o azul, um salmão e depois aqui eu repeti o rosa e o violeta lá da ponta, tá? Então, ele começou aqui, ó, as pontas tem rosa e violeta, aqui também rosa e agora vai vir o violeta, ele já vai dar o tamanho. Aí eu vou terminar então esses 20 centímetros de cor violeta aqui e já venho mostrar como que faz o acabamento desse tapete. Fiz as carreiras necessárias para dar o tamanho do tapete, no caso aqui 20 centímetros ou 16 faixinhas dessa daqui. Agora eu vou fazer uma carreira todinha de ponto baixo, sempre pegando nas 2 alças. Então, essa é a carreira para finalizar a faixa. Então, aqui não vou alternar. Todos os pontos serão feitos pegando 2 laçadas, ou seja,
uma carreira de pontos baixos tradicional. Tô finalizando a carreira de pontos baixos. E aqui eu já puxo o fio e vou cortar. Da forma como está o tapete aqui, eu já poderia finalizar e dar como encerrada a peça. Mas eu quero fazer uma carreirinha de pontos baixos ao redor de toda a borda e mudando as cores conforme cada faixa. Então, para começar, primeira coisa, eu vou desmanchar aquele nozinho que eu fiz quando iniciei a carreira. Lembra que eu falei que era para deixar o nozinho frouxinho porque ia desmanchar? Então, eu vou desmanchar ele aqui, agora. Puxo, desmanchei o nozinho, puxo o fio, veja que ele desmanchou o nozinho, mas ele não desmancha nenhum ponto, ó. Aí eu vou só trazer esse fio pra cá, escondendo ele aqui nessa pontinha, para que ele vá lá pro lado do avesso. E vou agora arrematar esse fio e esse outro dessa ponta. Todas as pontas de fio do tapete agora eu vou arrematar. Passei o fio já numa agulha, venho sempre aqui pelo lado do avesso e vou andar com essa agulha por alguns pontos aqui. Vou passar a agulha escondendo entre os pontos por pelo menos uns 2 centímetros. Aí eu ando um pouquinho aqui para cima e volto. Prendo aqui em algum ponto aqui e começo a fazer o caminho de volta, trazendo novamente essa ponta de fio lá para a lateral do tapete, ó, mais ou menos aqui de onde ela saiu mesmo. Então, eu fui com o fio uns 2 centímetros para frente e voltei. Eu desfio o fio ficando com esse fio, esse é um barbante de 8 fios, então eu vou ficar com 4 fios de cada lado. Vou colocar na agulha. Olha, 4 fios do barbante na agulha, o restante não está. Então, agora eu vou fazer assim, dou uma voltinha aqui, passo por algum ponto, assim, e dou nós. 3 nós. O primeiro eu não aperto, o segundo eu aperto um pouquinho, o terceiro eu posso dar um nó bem forte, bem firme e cortar o excesso. Pode cortar o excesso bem juntinho ao nó, bem rente, só tomar cuidado para não errar e cortar o tapete. Então, esse fio eu já arrematei. Conforme eu vier com a outra carreirinha de ponto baixo aqui, eu vou esconder esse nozinho. Esse outro eu faço a mesma coisa. Eu vou começar a fazer o acabamento por aqui, porque é na última faixa de cor. Então, eu venho pelo lado direito, vou começar os pontos por aqui, vou fazer pontos baixos aqui, toda essa beiradinha aqui,
vir por aqui e quando chegar aqui eu vou trocar de cor. Então, ó, já pus até o marcador para não ficar dúvida. Então, tá aqui o marcador. Vou pegar esse barbante, que é o barbante púrpura, que é a cor da faixa ali. E vou dar um nozinho bem folgado, justamente porque esse nó eu vou desmanchar depois, então deixa ele bem folgado. Vem aqui e onde começa essa faixa de cor aqui, aqui a gente vai inserir e fazer pontos baixos. Veja que eu vou pegar nos pontinhos aqui e fazer um ponto baixo em cada base, sem apertar demais para não ficar repuxando, mas são pontos justinhos, pontos firmes. Não é para fazer ponto folgado, não é ponto firme. E não vou ficar criando buracos, então eu tenho que pegar, olha só, no meio dos pontinhos. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Se eu pego aqui, ó, nesses vãos, isso pode começar a deixar depois todo esburacado aqui, fica aparecendo os buracos. Então, eu vou realmente aqui onde estão os pontos torcidinhos mesmo. Eu venho nesses fios torcidinhos e aqui eu vou inserir a agulha, ó. Pregando assim, geralmente, uma laçadinha só, ó. Em vez de inserir aqui, onde ficariam duas laçadas, eu estaria pegando duas laçadas e ficando um buraco, não, ao invés disso, eu tento vir aqui onde estão os pontos entrelaçados, as torcidinhas mesmo do ponto, e aqui eu vou inserir a agulha, dá um pouquinho de trabalho, mas olha, você puxa e faz o ponto baixo e ele fica um ponto bem justinho e não fica buraquinho, ele faz realmente um acabamento bem firme. Isso vai dar firmeza pro tapete, vai deixar essa lateral bem homogênea. E se estiver difícil para colocar a agulha, ó, se o ponto tiver muito justinho assim, pode pegar uma agulha um pouquinho mais fina também. Às vezes fica um pouquinho difícil assim, ó, então pode pegar uma agulha mais fina, tá? Olha, eu troquei a agulha, tô usando uma agulha número 3,5, e isso facilitou colocar a agulha aqui entre os pontos do jeito que eu quero, para não ficar esburacando, e eu já fiz todo esse ladinho aqui, ó. Quando chega aqui no canto, a gente faz o último ponto, faço uma correntinha, peraí que desfiou o barbante, né? Ficar atento a isso também. Então, faço o último pontinho, faço uma correntinha e na mesma base eu faço outro ponto, porque eu tô fazendo aqui a curva, então precisa fazer uns pontinhos a mais, que é para o canto não repuxar. E agora eu vou fazer um pontinho baixo sobre cada ponto desse aqui, que eu já tinha feito uma carreirinha de ponto baixo, né? Mas eu continuo aqui fazendo um pontinho baixo bem justinho em cada um e vou seguir até lá no canto. E aí, tô chegando no cantinho de novo, né? Já fiz um cantinho aqui e agora aqui tem outro. Então, eu continuo aqui, ó, até o último ponto. Quando chega aqui no último ponto, eu faço, além de fazer o ponto, eu faço uma correntinha, um outro ponto na mesma base. Com isso, eu já virei a peça, ó, tá vendo? Já fiz o cantinho, então agora é só continuar fazendo pontos aqui bem justinhos. Olha o nozinho aqui, ó. Esse nozinho agora eu já vou esconder, porque eu vou puxar o ponto. E o nozinho fica aqui no meio dele, escondidinho. Tá vendo? Pontinhos baixos, ajustadinhos, sem apertar, mas também sem deixar folga. São pontos bem ajustadinhos para que a lateral do tapete fique firme e fique bem acabadinha.
Bom, tô terminando aqui já a parte dessa cor, essa lateralzinha toda eu já fiz, já tá na hora de trocar, então eu vou inserir a agulha aqui, fazer um ponto baixo, mas não vou fechar. Aqui é a última base, eu já fiz o ponto aqui, mas eu não fecho, eu deixei duas laçadinhas, já pego a nova cor, laço a agulha com a nova cor e passo pelas duas laçadas. Passei pelas duas laçadas, continuo trabalhando já agora com a nova cor. Faço uns pontinhos aqui. E aí, olha que ficou aqui. Ficaram aqui as duas pontas. A ponta do fio que eu comecei a trabalhar e a ponta do fio que eu estava encerrando. Dou uma ajustadinha para que aqui em cima fique assim, ó, alinhadinho. Então, agora eu vou cortar a ponta do fio, vou cortar o fio que eu estava trabalhando, deixar ele aqui em espera, porque depois eu vou arrematar. E continuo trabalhando agora com a nova cor. Só depois que eu terminar de fazer todo o contorno do tapete, é que eu vou arrematar esses fios. Fiz os pontinhos aqui, mais essa lateral, tá vendo? Os pontinhos baixos. E aí, chegou aqui na hora de mudar de cor. Então, de novo, eu vou inserir a agulha, vou puxar duas laçadas e já vou trazer a nova cor, fechar essas duas laçadas com essa nova cor e começar a trabalhar os pontos na cor seguinte. Dá a impressão que vai ficar folgado aqui, mas não vai. Por quê? Porque depois eu vou ajustar esses pontinhos, tá vendo? E fazer o arremate deles. Eles estão ficando todos lá pro lado do avesso. Eu estou fazendo esses pontos baixos no lado direito do tapete. Então, eu continuo fazendo aqui e agora eu só vou mostrar na hora de finalizar, na hora de encerrar essa carreira. Tô chegando nos últimos pontos. Mais um. Olha, cheguei aqui no último ponto dessa cor rosa e aqui eu já tenho o fio da cor púrpura, né? Essa cor bem violeta que tem aqui. Então, aqui eu já até cortei o fio, vou puxar, porque agora é hora exatamente de cortar o fio, puxar, encerrei esse aqui na cor rosa. Agora eu vou fazer a união desses dois pontos. E agora que eu já cortei esse fio, eu vou desmanchar aquele nozinho inicial que eu tinha deixado aqui, bem frouxo, no começo. Lembra que eu falei que ia deixar bem frouxinho para poder, na hora, desmanchar? Olha, eu desmancho o nó e o trabalho não desmancha, os pontos não se desfazem. Aí eu vou passar esse fio rosa na agulha de tapeceiro e vou introduzir, ó, lá de trás vindo para frente, embaixo desse primeiro ponto aqui e fazer aquele fechamento invisível que a gente costuma fazer quando encerra as carreiras. Voltando o fio agora lá do ponto onde ele saiu, onde ele está saindo, e juntar bem os dois pontos. Com isso eu faço esse acabamento aqui, esse fechamento, de maneira que fica perfeitinho aqui, né? A união dos pontos. Agora, tudo que eu tenho que fazer é esconder esse fio. E aí, eu vou esconder da mesma forma como eu já fiz com os outros. Correndo com esse fio aqui, uns 2 centímetros para frente. E depois voltando com ele aqui, amarrando, da mesma forma que eu já mostrei nos outros acabamentos. Eu preciso fazer isso em todos os fios, em todas as uniões de fio que tá cheio aqui, ó. Aonde foi feita a união, todos eles estão assim. O único que tem que fazer acabamentinho é esse, porque aqui é onde começou a carreira e é onde eu tô terminando ela. Os outros, eu só preciso esconder o fio, não preciso fazer nenhum fechamento específico. Vou arrematar todos esses fios, cortar todos e mostrar o trabalho pronto. Terminei o tapete, os fios já foram arrematados, já coloquei a minha etiqueta.
Agora, eu tô tirando esses fiapinhos do barbante, porque quando trabalha com o barbante, que é 15% outras fibras, somente 85% algodão, a gente se depara, né, com esses fiapinhos de outra cor. Então, para fazer um trabalho perfeitinho, eu tiro. Esse fio, essas cores mais intensas aqui são do barbante Apollo. E o barbante Apollo, tanto essa cor púrpura quanto o azul aqui, que são as cores mais fortes, ele não tá com muito fiapinho não. Mas as cores mais claras aqui, que são o rosa e principalmente este salmão, eu utilizei o barbante Oro-Roma e ele tá muito, mas com muito fiapinho mesmo, tá me dando um trabalhinho para tirar. Então eu pego uma pinça e vou removendo, porque não fica um trabalho bonito, tá? Eu não sei se no vídeo dá para ver, mas é importante a gente, quando for entregar o trabalho, fazer isso, fazer essa limpeza para entregar um trabalho bem bonito para cliente. E é isso, só falta isso e a peça já tá pronta. Tenho outro de outra cor também. A mesma cliente pediu 2 modelos em cores bastante diferentes. Olha essas cores aqui, que lindas! E esse com faixas mais estreitas, as cores estão maravilhosas. Eu espero que você tenha gostado de mais essa videoaula. E eu te aguardo no próximo vídeo.